Ordem dos Advogados do Brasil de Águas Claras tem um podcast chamado Let's Talk Podcast. Os assuntos mais relevantes para a advocacia e da comunidade. Acompanhe o Let's Talk Podcast. Assista o Let's Talk Podcast. Não perca o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. A Ordem dos Advogados do Brasil de Águas Claras tem um podcast chamado Let's Talk Podcast. Os assuntos mais relevantes para a advocacia e da comunidade. Acompanhe o Let's Talk Podcast. Assista o Let's Talk Podcast. Não perca o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. E boa noite a vocês todos que estão assistindo aí, né, Léo? Mais um podcast, Let's Talk Podcast. Eu sou Douglas Bento, presidente da Comissão de Direito Digital da Subseção de Águas Claras, e é um enorme prazer estar aqui com vocês apresentando duas feras que vão discorrer sobre o assunto do direito das pessoas com autismo. Aqui do meu lado, como todo mundo já conhece, a gente tem nosso querido Leonardo, né, Leonardo? O Leonardo, ele sempre está conduzindo aqui os nossos podcasts, e aí a gente traz convidados para justamente falar. O Let's Talk é justamente, isso aqui é um bate-papo, isso aqui não é digamos assim, um evento de perguntas e respostas. A gente está aqui para discutir o assunto das pessoas com autismo, e a gente trouxe aqui a nossa querida Juliane Dias, né? Fala Boa um pouquinho. noite. Então, Juliane Dias, ela é da nossa comissão, né, da criança e do adolescente e das pessoas com autismo. E aqui a gente trouxe uma convidada especial também da seccional, né, a Flávia Dias Amaral, né, que é a presidente da comissão dos direitos dos autistas, não é isso? Defesa dos direitos dos autistas. Maravilha, é um enorme prazer receber vocês duas aqui. A gente sabe que é um tema muito importante, né, Léo? É um tema sensacional que a gente tem que discutir, né? A sociedade precisa estar a par do que está acontecendo, precisa estar a par dos direitos que eles têm, não é isso? Então a gente está aqui para justamente dar esse pontapé inicial num tema que a gente julga muito importante e que inclusive a gente já está sabendo aí que a gente vai ter comissões específicas ano que vem, né, para essa temática, porque a gente julga muito importante e não pode deixar isso de fora, né, Léo? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que estão aí nos escutando, nos visualizando. Realmente esse projeto da Comissão de Direito Digital aqui da OAB de Águas Claras é um projeto espetacular. Já conversamos sobre diversos temas interessantes, não só para a advocacia, mas também para a sociedade. E o Douglas, eu tenho que te parabenizar, não só você, Douglas, mas toda a sua diretoria, toda a sua comissão, que realmente vem desempenhando um trabalho excepcional ao longo aí dessa sua gestão na presidência. Eu, como secretário-geral aqui da OAB de Águas Claras, eu tenho a honra de contar com pessoas brilhantes. São mais de 40 comissões temáticas, diversos assuntos, e aqui nesse podcast encabeçado por você e pela sua comissão, Douglas, nós conseguimos discorrer sobre os temas e falar um pouco, não só com a advocacia, né? Que esse tema de hoje, ele é inerente principalmente à sociedade, é uma briga para a sociedade, e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela deve buscar não só os direitos dos advogados. É uma profissão linda, eu sou suspeito, sou apaixonado pela advocacia, mas é a única profissão que está prevista na Constituição Federal, e nós devemos sim lutar pela sociedade. A doutora Juliane, a vice-presidente da comissão,
de pessoa com deficiência e das pessoas com autismo. Lá da OAB Águas Claras, nós inserimos essas pessoas com autismo, que até então não existia, mas realmente a doutora Juliane veio para agregar. Então eu fico muito feliz em receber vocês, meninas. Quero até parabenizar, né, Outubro Rosa, mês das mulheres. Estamos aqui hoje com 2 mulheres, né? Não podemos prestigiar vocês, mulheres, que dentro da OAB, no sistema como um todo, aqui estamos representados pela seccional, pela OAB Águas Claras, e não só na OAB Águas Claras, mas em todas as subseções existem mulheres que têm voz, têm vez, e vocês estão desempenhando um trabalho maravilhoso, né? Então a OAB está de parabéns. Eu sou realmente um fã do trabalho executado por vocês, porque eu acho que a mulher ela tem atenção ali aos detalhes, ela tem uma expertise maior que até os homens. Não estou desrespeitando a gente não, viu, Douglas? Mas acho que você tem razão, e eu vou te falar mais uma coisa: quem não tem uma excelente mulher em casa não é feliz, entendeu? É verdade. As mulheres conduzem também a sociedade, ela tem aquele feeling, né? Aquele negócio que nós não temos. Não temos. Essa é uma grande verdade. Então, e hoje, né, nós estamos aqui, Outubro Rosa, eu acho que temos que realmente louvar e parabenizar todas vocês, mulheres que ocupam espaços, né? Antigamente não existia, mas hoje vocês já estão nos espaços que devem estar. E aí eu quero aqui passar a palavra para vocês. Acho que já até me delonguei na minha apresentação inicial, mas apresente-se, doutora Juliane. Depois eu quero escutar também você, doutora Flávia. Faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer ao doutor Douglas pelo convite e ao doutor Leonardo também por estar aqui hoje com a gente, e ao Dr. Eric, que me fez o convite para estar à frente, junto com o Dr. Jadson, na Comissão de Direitos da Criança, Adolescente e Pessoa com Autismo. E hoje eu tive uma excelente notícia, que na próxima gestão teremos uma comissão apenas da pessoa com autismo, que eu já havia levado essa demanda e a OAB abraçou, e eu fico muito feliz com isso aí. E agora eu vou passar para a doutora Flávia para ela... Boa noite a todos, é uma alegria enorme estar aqui. Léo, com você, que eu já conheço há muito tempo. Douglas, uma alegria, muito obrigado por esse convite. Eu acho que é sempre importante a gente trazer conscientização para as pessoas, né? Do que seja autismo, do que é autismo para você, do que as pessoas acham que é isso, porque ainda é um tema muito desconhecido, Léo, ainda é algo assim que as pessoas ainda se questionam muito, porque cada autista é de uma maneira. E graças a Deus que vocês vão abrir uma comissão em Águas Claras, porque é uma demanda que exige muito. E Águas Claras tem muitas clínicas terapêuticas que vão precisar realmente de gente aqui para atender de forma rápida, de forma eficaz, que eu tenho certeza que vocês de Águas Claras e o trabalho maravilhoso que a OAB Águas Claras realiza também aqui. Então, para mim é sempre uma alegria. Falar do tema autismo para mim é sempre uma alegria. E a gente é que agradece, né, Juliane, ter chamado a gente no canto, né? Olha, eu sou da Comissão de Direitos dos Autistas. Falei, uau, esse é um tema que a gente tem que levar. Foi né? mesmo, não é verdade? Dia. Eu não falei, vamos pensar. Não, a gente já deixou marcado. Já deixamos marcados, não. Então vamos fazer do direito das pessoas com autismo. E falando nisso, eu queria que vocês duas aí discorressem também, né? Sobre isso, né? Primeiro começando com a Lei Berenice Piana, né? Que me perguntaram aqui sobre o impacto, o que impactou o reconhecimento e a garantia dos direitos da pessoa com autismo no Brasil, e se existe algum ponto da lei que precisa de maior implementação. Vocês poderiam discorrer sobre essa lei? Bom, a lei veio para garantir direitos da educação, a saúde, a assistência social, mas o nosso maior problema hoje é a questão da implementação. Infelizmente, como a doutora falou, falta conscientização. O problema é na escola, é no hospital, em todos os serviços públicos. Então, eu acredito que a lei ela ainda tem muita coisa a se modificar, a trazer mais direitos explicitamente.
E o que falta hoje mesmo é a implementação e a conscientização das pessoas. É exatamente isso que eu ia te falar. Essa questão da implementação não passa pela conscientização das pessoas? Sim, passa Será pela que se conscientização. a sociedade colocasse isso, olha, como uma prioridade, não, a gente, vamos levar a sério isso, né? Sim. Porque hoje em dia uma pessoa chega em uma cadeira de rodas, já é uma consciência coletiva de que aquela pessoa tem uma certa preferência, né? E hoje, né, os autistas, eles também são reconhecidos como pessoas com deficiência. Sim. Só que será que há essa conscientização que deveria ter na sociedade de imediato, de perceber a situação? Porque, mas como é que eu vou saber que a pessoa... Hoje em dia as pessoas andam Tem um com cordão. cordãozinho, Colar, aquele cordãozinho, aquele colarzinho que é cheio daqueles símbolos do quebra-cabeça, não é isso? Isso. Colorido, e que você identifica de cara, é uma pessoa com autismo. Então, já deveria não ter essa conscientização na sociedade, sabemos que é uma pessoa com autismo, sabemos que ela tem preferências, né? E sabemos também que ela tem direitos. Será que está faltando isso na sociedade, doutora Flávia? Com certeza. Hoje a gente tem muitas ações que toleram o deficiente, né? Mas você não tem uma inclusão efetiva que era o que deveria ter. Então, por exemplo, você na escola, você em vez de ter crianças recebendo aquela criança autista e incluindo nas atividades e tendo essa conscientização dos professores para fazerem esse trabalho, não, eu simplesmente ou coloco ou não coloco um atendente especializado e coloco ali aquela criança de qualquer maneira. Isso aí é tolerância. A inclusão é fazer alguma coisa para adaptar essa criança. Então, assim, nós temos inúmeras questões nos direitos que a gente vai perceber que são ações que toleram, mas não são ações efetivas que incluem. E é esse o trabalho também que eu acho da gente, né, como comissão, é tentar buscar caminhos para essa inclusão efetiva. Tanto no trabalho, por exemplo, você vai ter vagas para PCD, que também os autistas têm direito no trabalho. No entanto, as adaptações dentro desse trabalho, você tem? Então você não tem uma inclusão efetiva, você tem uma tolerância. Então tudo isso agride ainda muito e com o autismo tem um pouco mais de dificuldade do que com as outras deficiências. Porque nas outras deficiências, por exemplo, cadeirante, você vai ter a utilização de rampas. Na questão do cego, as questões em braille, né? Os cardápios em braille e tal. Quando você vai para o autismo, o que seria acessibilidade para o autista? É mais amplo, né? E aí passa por uma aceitação da sociedade, pelo jeito daquele autista. Primeiro o entendimento, e o entendimento passa pela conscientização e informação que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. E aí depois a aceitação da sociedade, a aceitação da família, a aceitação do Estado. Sim, e aí o Estado, nesse momento, ele faz ações, mas ações que toleram. Por exemplo, uma escola especial tolera. Não é suficiente, então, na sua visão. Existe algum estatuto? Nós temos aí o Estatuto do Idoso, né? Que ali existem várias previsões. Para a pessoa com autismo, existe um estatuto? Não existe? Existe alguma possibilidade de tramitação? Assim, porque eu vejo que tudo é muito embrionário. Sim. Mas a sociedade avança, né? Inclusive, uma próxima pergunta que eu queria fazer, eu sou aqui da área trabalhista, advogo na área trabalhista há mais de 10 anos, então você acabou de mencionar que existe essa possibilidade, mas o que as empresas podem fazer para recepcionar essas pessoas com autismo? Quais seriam, talvez, passos, ou até mesmo nós, como OAB, conscientizar, se tem algum guia, vamos tentar conscientizar juntamente com a Comissão de Direito do Trabalho e vamos tentar fazer um projeto para levar um guia para as empresas. Existe alguma sugestão, doutora Flávia ou doutora Juliane, de o que as empresas poderiam fazer para que essas pessoas com autismo, elas não fossem só toleradas, mas elas de fato fossem inseridas, fossem incluídas ali dentro daquele ambiente? Eu digo isso porque eu tenho meu filho, na escola do meu filho, tem um coleguinha dele que tem, né? E parece que algum dos autistas tem algum problema com o som, não gosta de barulho. E aí eu descobri isso porque meu filho não estava gostando de som. Você nunca teve isso?
início até me preocupei, né? Eu falei, será que ele tá com alguma coisa? Aí um dia eu descobri que o coleguinha dele tava, e aí meu filho gosta muito desse coleguinha, então ele ficou, porque a sala ficava barulhenta, e aí meu filho junto com ele abaixava e falava, professora, tá doendo, pá. Então meu filho ali junto com esse coleguinha tentava conscientizar. E aí isso ele levou para casa, que aí um dia a televisão tava alta e ele falou, meu ouvido. Aí eu falei, meu filho, será que tá com o ouvido? E aí eu fui descobrir, olha só que interessante, né? Que nós descobrimos essa situação, e uma situação que realmente vai de encontro ao que vocês estão me trazendo aqui. Que talvez tenha uma tolerância, né? Não, tá lá na sala, mas não tem talvez não insere, não acolhe. E aí é isso que, talvez voltando à pergunta, como que isso poderia ser feito, não só no trabalho, foi apenas um exemplo, mas talvez nas escolas, né? Isso passa por uma informação que é como o autista recebe as informações do mundo. Então, ele recebe de maneira diferenciada a questão do olfato, a questão da audição. Textura, né? Textura de roupa. Por exemplo, meu filho, eu sou uma mãe atípica, meu filho é autista. Odeia etiqueta, textura de roupa. Gente, eu não se ele pudesse, etiqueta, será que... se pudesse usar só uma roupa, era o que ele usaria. Então, assim, como ele recebe essas informações do mundo, como são as texturas dos alimentos e de tudo, e como ele vai dar o retorno desses dados para o mundo. Isso é diferente para o autista. Então, você precisa ter essas adaptações na escola, você precisa ter essas adaptações no trabalho. Então, por exemplo, uma luz, às vezes, excessiva. Existem casos de autistas, por exemplo, que estão no trabalho. É muita luz, é um barulho, o chiado, às vezes, é de carro, né? E de outras questões sensoriais. E ali aquilo pode causar uma crise que até impede que ele trabalhe direito. E ele está tendo uma crise que pode não ser explosiva, pode ser interna, de bloqueio. Então, todas essas adaptações que a sociedade vai fazer para incluir, que é o que a gente está falando da inclusão, aí sim você vai ter essa questão dos direitos atendidos. E não apenas, eu contratei para minha empresa para cumprir cota. Não, é diferente. Você contratou, mas você botou um cara lá embaixo de uma luz branca, forte, que é insuportável para ele, acaba sendo uma tortura, né? E nesse caso ele não está nem adaptando e nem tolerando. Né? Ele está causando um sofrimento. Isso pode gerar uma consequência até para ele, né? Na vida social dele, ele fala, não quero mais trabalhar. Eu conheço uma rede de farmácias aqui no DF que eles têm um trabalho muito, muito lindo com pessoas com autismo. Inclusive, eu conheço um rapaz que trabalha. Pode nomear. Pode? Pode, Drogazil. Eu acho que a gente deve nomear as empresas. Ela tem justamente um trabalho voltado para eles. Inclusive, esse meu conhecido, ele trabalha na organização das prateleiras. O gerente virou para a mãe dele e falou, eu nunca vi uma pessoa que arruma as prateleiras tão bem quanto ele. Tá vendo a habilidade? Porque ele deixa lá, justamente, utiliza a habilidade dele e ele tem lá, dentro do que ele precisa das adequações, a empresa está cumprindo. Então ele está feliz, está se sentindo útil. Olha que legal. Parabéns. Mas e como que isso pode ser? Porque pelo que vocês falaram há pouco, parece que existem alguns tipos, né, de graus de autismo. Então, na realidade, para conseguir fazer essa adaptação, seria necessário primeiro descobrir, né? Não, esse tipo de autismo aqui, então talvez ali, até mesmo na contratação, deveria passar ali, verdade, aqui a gente consegue adequar, que a gente não consegue adequar, isso aqui consegue atuar em determinado setor, né? Eu acho que deveria ser alguma questão mais logo na recepção, né? Para conseguir inserir no laudo médico, geralmente os médicos colocam lá o que a pessoa precisa. Olha só, então, que interessante. Eu acredito que no momento da entrevista, com acesso ao laudo, já fica aí a dica, se tiver algum empresário, analise o laudo logo na entrada ali para saber qual é o local melhor. A diferença é justamente essa questão do nível de suporte, né? Que a gente chama já o nível 1, o grau 1, o nível 2, sim, ou o grau 2 e o nível 3, seria o grau de suporte. E alguns questionamentos existem que o grau de nível 1 nem precisa de nada, porque ele dirige, ele faz tudo, passa em concurso, então, mas tem um nível de suporte. É um mínimo, mas é um nível de suporte. Então também vai ter suas dificuldades, né? Todo autista vai ter as suas dificuldades e vai precisar dessa adaptação.
Agora, o que acontece muito é que as pessoas não querem analisar muito que tipo de adaptação vai ser para o nível 3 ou para o nível 2. Às vezes existe para o nível 1, que é talvez menos suporte, mas o nível 2 e o nível 3, também se você colocar uma boa comunicação com uma comunicação alternativa, aumentativa, também podem ser excelentes. Todos têm seus potenciais, tanto para trabalho como para a vida humana. Isso não difere de um ser humano. Não. Tem autistas que têm habilidades que são excepcionais. Sim. Tem autistas que têm habilidade de cálculo matemático. Sim. E você fala, meu Deus do céu. A doutora Flávia fez recentemente o eixão atípico. E aí tinha uma tenda de uma clínica lá, eu até filmei para você no meu Instagram. O desenho maravilhoso que aquele autista estava fazendo. Lindo, perfeito. Então, assim, todos têm as suas habilidades, mas também tem as adaptações que precisam ser feitas. E falar aqui, ó, é porque eu recebi o contato de um querido colega nosso, né, o Dr. Leonardo Ribeiro. Ele falou que ele tem uma filha, se eu não me engano, que é autista, e ele pediu para perguntar para vocês, né, quais são as jurisprudências hoje, o que o STJ vem decidindo, né, e se tem algumas leis que estão tramitando, se tem conhecimento sobre alguma lei que esteja tramitando que seja a favor das pessoas com autismo. Então eu queria mandar um abraço para o Leonardo Ribeiro, ele é da comissão de LGPD de Águas Claras e me fez essa pergunta e pediu para eu fazer a vocês. Eu conheci o Dr. Leonardo na quarta-feira, ele fez uma palestra lá na OAB, LGPD, maravilhosa. E eu achei muito bom, no finalzinho, ele abriu um quadro. Pergunte ao doutor. Foi um papo, assim, muito... Parabéns, doutor, foi muito bom seu... Léo, grande abraço, um grande amigo. Ele é excepcional na LGBT. Aí no final ele veio me agradecer porque eu estava lá como cerimonialista, me deu um pacote de chocolate assim, eu fiquei toda feliz. Quem não gosta de receber um pacote de chocolate? Então, sobre as jurisprudências do Tribunal do STJ, recentemente nós tivemos uma decisão, é um RESP, número não vou lembrar porque eu não sou boa de números, onde é reconhecido que a negativa de tratamento e a limitação para pessoas autistas é tido como... Lembrei, doutora? Danos morais. Gera danos morais. Gera danos morais. É abusiva e gera danos morais. Legal. E tem essa questão também de, por exemplo, o cancelamento unilateral por parte dos planos de saúde, né? Caso ele venha fazer isso e você venha entrar na justiça pedindo indenização, ainda é possível a manutenção desse plano de saúde através do judiciário, contanto que a pessoa esteja adimplente, ou seja, a pessoa não pode estar inadimplente, né, que é a regra do direito do consumidor e de jurisprudência do STJ também. Tá tendo uma enxurrada de ações hoje, porque os planos andaram desligando muita gente de forma unilateral, então há uma enxurrada de ações nesse sentido, e o argumento é justamente isso. O único argumento que o plano de saúde pode utilizar para desligar uma pessoa de forma unilateral é justamente inadimplência. Então, se a pessoa está adimplente, não há motivo para o plano de saúde simplesmente... Né? Mas só para eu entender tá que realmente não é uma área de atuação, a ideia de desligamento seria em razão do autismo? Não. Eles fazem um processo que... De risco, né? De custo. Né? Para essas... Mas em razão para esses planos. É um custo, né? Tanto o idoso como o autista. Pessoas que vão demandar mais do plano, aleatoriamente, eles fazem esse desligamento em algum momento. Né? E para eles não é prejuízo, porque como as pessoas não entram na justiça e não reclamam, acaba que sendo menos custo e está tudo bem. Mesmo com, para eles o custo, né, o risco vale, porque muitos vão simplesmente procurar outro plano de saúde e outros se conformam a me desligou. Por desconhecimento, porque se as pessoas têm conhecimento, elas buscam a justiça, elas não aceitam esse cancelamento. E agora que você falou, elas buscam a justiça.
o que é necessário, assim, qual o procedimento para ingressar? É muito complexo? Isso acontece só, talvez, no sistema privado, né, planos de saúde, ou também na rede pública, o SUS? Como que é o acesso inicial? Como que deveria ser, pelo menos, o acesso inicial, ou pelo SUS, ou nos planos de saúde? E no caso de não conseguir, isso é muito complexo, essa ação demora, qual que é o trâmite dessa? Porque eu fico imaginando, gente, o desespero, né? Talvez a pessoa com autismo nem saiba, mas talvez a família... Com certeza. Né? É uma questão desesperadora, você precisar de um auxílio, né? Aqui eu, como secretário, adjunto aqui no AB Águas Claras, nós sempre visamos muito isso, né? Porque eu vejo que advogado, Douglas, ele é o escudo. O advogado, ele deve ser o escudo daquele problema, porque quando o cliente chega até nós, ele está sem dormir, ele não tem mais esperança nem expectativa de nada. Então, quando ele chega até nós, ele enxerga em nós a única expectativa dele. Ele fala assim, esperança, né? Você é o único que vai conseguir resolver a minha solução. E aí, por isso eu pergunto, isso é simples, é muito complicado? Existe algum documento, né? Porque é até legal a gente falar isso aqui para quem assistiu, estiver assistindo agora ou assistir depois. Como que é o procedimento? A pessoa tem que ficar angustiada lá, o plano de saúde negou, o que ela deve fazer, né? Busque logo um advogado, a defensoria, não sei, mas quais seriam esses passos para a gente tentar deixar também aqui uma ajuda para a sociedade e para as pessoas que têm, né, filhos, como o Léo aqui que nós falamos. Nós temos diversos conhecidos lá na escola. A sociedade está cercada de pessoas e aí, assim, a gente precisa tentar orientar e esse é o objetivo. Digam aí, doutoras. Você quer que eu comece? Pode então, começar. Tem uns passinhos aí que tem que ser cumpridos antes, Legal. talvez. Porque o que eles fazem? Eles encerram unilateralmente esse plano com 30 dias de aviso. Então, deveria ter no mínimo 60 dias de aviso, com antecedência. E uma notificação recebida pelo consumidor, o que normalmente eles também não fazem. Então, já é uma afronta aí. Talvez você possa procurar o PROCON. Então a pessoa descobre quando chegou lá para ser atendida. Não, tem 30 dias que está cortado. 30 dias ela já cortou, com 30 Nossa, dias. meu Então Às vezes você manda tem e-mail, SMS. esse prazo razoável de 60 dias para que você possa tomar uma providência e procurar um outro plano, se for o Fazer a caso. portabilidade, né? Fazer a portabilidade ou que o plano te dê a chance de fazer essa portabilidade, te indicando já um outro plano que vá cobrir aquelas terapias, porque uma coisa importante, essa fase, principalmente infantil, tem as podas neurais. E aí essas podas neurais, quando você paralisa um tratamento, como você falou, desesperador, porque o que acontece? Você perde muito conhecimento. Naquele momento, aquela criança poderia ter adquirido tanto, e ela deixa de... Aquilo se perde, porque foi uma fase da poda neural. Então, ou seja, naquele momento é imprescindível a manutenção do plano. Então, os juízes, mesmo que você tenha esses passos, não sei se tu queres falar mais alguma, mas tem os passos administrativos, de você buscar a ouvidoria, de você notificar o plano de saúde, desses 60 dias, para que o plano te dê a opção de outras opções dentro desses 60 dias, a ANS. Caso nada disso seja resolvido, na justiça está bem rápido, através de liminar. Sim, bem rápido. Através de liminar está bem rápido, até por conta dessas questões das podas neurais. Mas é óbvio que hoje nós, advogados, precisamos despachar com o juiz. Sim. Porque não é todo juiz que vai saber que existe poda neural, que existe uma urgência ali para aquela criança. Então o processo tem que ser bem instruído, né? Com informações ali. O ideal seria procurar um advogado que realmente é especialista. Porque se uma pessoa me procurar, eu não indicaria alguém porque eu não atuo. Um advogado da sua confiança. Sim. E aí, ele sabendo realmente os caminhos, ele vai ganhar, porque acontece que é uma urgência de fato. Sim, o problema é que nem sempre o advogado de confiança, ele pode até ser bem intencionado, né? Mas às vezes uma falha, um detalhe, por exemplo, ele precisaria, o ideal mesmo claro, entre em contato com o seu advogado de confiança para que ele te indique um especialista. O ideal realmente é um especialista, né? Eu acho que quando você está com um problema na mão, você não vai procurar um clínico geral, ele pode até te atender
atender de forma prévia, mas ele precisa lá buscar aí um ortopedista para tratar da sua mão. Temos perguntas no chat da doutora Luciana Machado. Eu sei que é advogada porque é colega minha lá de Minas Gerais, tá? Um autista que acabou de completar 18 anos tem direito a ser mantido no plano de saúde empresarial dos pais ou ele pode ser excluído e deve contratar um plano autônomo para si? Tem noção dessa pergunta? Ele permanece no plano dos pais. Permanece, mesmo com 18 anos? Mesmo com 18 anos. Ele tem esse direito assegurado. Tem sim. Está respondida a sua pergunta, doutora Luciana. Ele tem direito de permanecer no plano. Você falando aí da pergunta do Dr. Léo, eu lembrei de um plano de saúde que fez um cancelamento em massa, só que aí ele ofertou a portabilidade. Na portabilidade, ele disponibilizou um plano que tinha coparticipação. Aí os pais ficaram desesperados, porque a coparticipação para uma criança autista com terapias, fono, é muito alta. Então, eu tive casos assim que a gente conseguiu reverter. Não, eu achei muito interessante tudo isso, mas eu queria, olha só, para vocês que estão assistindo aqui, que são lá da OAB Águas Claras, eu queria que vocês dessem algumas dicas aqui, meninas, para quem está aí, né, quem vai advogar, quais são os passos aí necessários para isso? Dá aí pelo menos aí umas 3 dicas para quem vai atuar, né, aqui nós estamos quem aqui, acha esse nicho interessante, né, quem acha esse nicho interessante, estamos aqui, vou estudar. Então assim, dê aí 3 dicas agora para os advogados. Nós falamos para a sociedade, mas agora dê 3 dicas aí para o advogado. O que é indispensável? Fala aí. É um documento que é indispensável? É uma ação que precisa, né? Não sei. Dê aí 3 dicas para advogados, caso eles necessitem buscar direitos para os autistas, assim, para que nós fortaleçamos mesmo essa causa, que é uma causa nobre, é uma causa que, né, a gente falou aqui de pessoas especializadas, mas eu acho que se conseguimos divulgar aqui para todos que realmente existe essa possibilidade, que para até acalmar, né, os familiares que estão ali naquele momento de, não, calma, eu sei, eu assisti o podcast Lex Talk e sei que tem aqui os 3 requisitos, eu vou conseguir te ajudar. Dê aí 3 dicas, doutora Flávia. Eu vou dar umas dicas. A primeira coisa, eu acho, para mim, é a legislação. Você tem que saber toda a legislação, a Lei Berenice Piana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção de Nova York, que trouxe muitas mudanças para o que seja deficiente. E deficiente hoje é diferente de capacidade. Hoje eles têm plena capacidade. Agora, dificuldades vão existir, a deficiência existe. Então, e hoje o autista ele é considerado pessoa com deficiência graças à Lei Berenice Piana e ela traz uma série de direitos. Então, você precisa ler toda a legislação, essa Convenção de Nova York, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma coisa que eu acho hoje imprescindível para o advogado que quer atuar, e eu acho que nessa área do autismo, tem que ser despachar com o juiz. Hoje tem artigos que tratam sobre o autismo, artigos americanos, artigos que tragam a ciência junto. E essa dica é importantíssima, né? Porque muitos colegas acham que o despacho auricular, eu acho que, inclusive, Léo, se você estiver assistindo, o Léo sempre brinca, o doutor Leonardo, ele sempre brinca que o despacho auricular não está em nenhum lugar no CPC, mas é o que mais resolve. Então, essa dica aqui que a doutora está dando é uma dica valiosa. Despacho auricular, converse com o juiz. Converse com o juiz. Né? E faça ele entender esse contexto. Despacho as pessoas é justamente só para simplificar aí para os que não são advogados. Gente, peticionar, ir lá e explicar para o juiz, porque principalmente uma questão tão específica como essa, se você peticionar, colocar uns termos que talvez o juiz não saiba, não compreenda, né, como que é o pause que dá lá, o procedimento que dá, se não continuar o procedimento, tem uma falha que você acabou de mencionar. Poda neural. A poda neural. Poda neural. Se você fala para a pessoa que não tem um filho autismo ou não é da área da medicina, vai falar poda neural, a pessoa vai falar, tá, mas e o juiz ele não é. Então, esse despacho auricular que é simplesmente chegar no juiz e falar, excelência, eu vim aqui explicar para o senhor
a importância dessa situação e a urgência. Então, eu acho que é de extrema valia essa dica, viu? Siga, doutor, eu fico interrompendo. E que você ande de mãos dadas com a ciência, porque não vai adiantar nada também o advogado estar muito preparado juridicamente e não saber que existe a poda neural, qual é a urgência daquele caso, qual é a acessibilidade às questões dos autistas. Então, você tem que saber, infelizmente, sobre a área da saúde. Não, e é uma outra dica muito importante que eu utilizo em tudo que eu vou fazer. Na minha área trabalhista, eu estava conversando com a desembargadora uma semana dessas para trás, e ela me falou justamente isso, sabe, doutora Flávia, doutora Juliana, doutor Douglas, fica aqui uma dica para vocês, não só dessa área, mas para qualquer outra área. Ela disse que pega algumas petições que tem tanta lei, mas tanta lei, tanta jurisprudência, ela fala, gente, o advogado colocou 15 páginas de lei e de jurisprudência e não colocou um parágrafo de fatos. Eu preciso saber os fatos. E aí é justamente isso, são os fatos, né? O juiz precisa ter ciência dos fatos, que é a ciência, que é tudo aquilo que engloba, na medicina tem isso são fatos que o juiz não sabe. Então se atenham aos fatos, porque o juiz precisa saber como que aquela situação aconteceu, porque a lei, teoricamente, ele teria que saber. Na realidade, na minha visão, ele estudou pra caramba. Ele sabe mais que qualquer um, todo advogado, porque ele estuda tudo, de tudo para chegar até ali. Então, é uma dica muito valiosa você falar sobre a ciência, você falar sobre a poda neural nesse caso, ou cada situação específica que vocês falaram, que tem vários livros. A questão de você ter o texto é muito importante, mas o contexto é que vai trazer aquela urgência, que vai trazer aquele olhar cuidadoso, e cada autista vai ser de uma maneira que você vai conversar com o seu cliente para saber qual é o caso, os fatos, daquela criança ou daquele autista adulto, e aí que são os fatos e dentro de um contexto, e aí sim você cuidar dos direitos do seu cliente, porque senão vai ficar, não adianta, porque não é um padrão. Não existe um padrão para o autista, porque cada autista vai ser de um jeito. E cada ser humano é de um jeito, né? Então o autista também entra nessa parte aí. E pegando a fala da doutora Flávia, eu entrei no curso do doutor Tiago Castro, é um médico especialista em direito da pessoa, em autistas, e aí eu tô lá no curso dele. Então não tem nada a ver com direito, mas eu tô lá estudando a medicina com ele. Sim, muito importante. É uma pergunta, questão de imposto de renda. É verdade que o autista ele tem direito à isenção de imposto de renda? Já chegou nesse ponto? Isso acontece ou não? Ou vocês não sabem se... Eu vou te confessar, vamos ser sinceros aqui. Douglas, a situação nossa da comissão ficou assim. No mundo do autista e dos direitos dos autistas são nichos. Então, por exemplo, você tem a área da saúde, você tem a área do trabalho, você tem a área da questão de tributária. Então, assim, nós dividimos isso na comissão por áreas, porque não é humano um advogado saber tudo. Sim. Tem a parte previdenciária, que é o benefício de prestação continuada. BPC, né? Então, eu te confesso, essa parte eu não fiquei. Eu fiquei com a parte de escolas, de maus tratos com crianças, né? Mais social. É porque eu ouvi a respeito disso. Ele tem direito, só que ele tem que comprovar a questão mais ou menos do grau, isso. Com segundo grau. Terceiro, nível 2 ou 3 de aquele suporte. que tem um nível grau 1, não. Isso, é difícil conseguir. Tá, entendi. E nessa questão social, doutora Flávia e doutora Juliane, como que vocês entendem que pode ser combatido até mesmo essa questão, né, de talvez a pessoa com autismo tenha essa dificuldade e eventualmente existe um preconceito? Como que podemos combater esse preconceito, né? Eu, no meu escritório anterior, tinha uma vizinha na sala ao lado que era uma clínica de psicopedagogia, e nessa clínica, inclusive, vários pacientes dela entravam no meu escritório, e eles entravam, eu achava sensacional. Tinha um paciente lá que ele toda vez, ele ia para a clínica, só que antes de ir para a clínica, ele passava no nosso escritório e ele não falava com nada. Ele passava pela secretária, se a porta estivesse aberta, ele entrava, ia lá, pegava a balinha, pegava um papel, dava uma rabiscada e voltava.
E assim, eu achava isso sensacional. A primeira vez a mãe entrou desesperada, eu falei, não, deixa ele à vontade. E ele chegou e aí ele ficou meu amiguinho lá, né? Mas eu via muitas vezes ali nos corredores, passando, as mães chegando, e às vezes dentro do elevador, subindo, às vezes até a pessoa até se afastava, né? Então a gente sabe que existe esse preconceito. E como que podemos combater esse preconceito? Como, né? Quais seriam essas formas? O que vocês poderiam falar justamente nessa questão social? Eu acho que nós precisamos acolher. Como Ordem dos Advogados do Brasil, estamos fazendo isso, buscamos fazer, criamos uma comissão, vamos tentar cada dia mais levar isso. O Eixão Atípico foi um evento brilhante, um evento sensacional, que trouxe justamente essa temática para dentro da ordem de uma forma ampla, falando, nós estamos aqui, nós estamos de mão dadas com vocês. E é isso que a ordem faz. Agora, como que podemos conscientizar, combater? Eu quero entender mais um pouco, até para... Eu acho que a primeira coisa passa por informação, conscientização e falar e refalar, né? Mas também a ordem tem feito isso de maneira brilhante, eu acho. Que bom, o presidente Délio, o presidente Lenda nos permitiram colocar autistas, inclusive, na comissão, que têm direito à fala, não necessariamente são advogados, mas eles falam. Eu acho que passa também por uma convivência. Lógico. Porque quando a gente convive com as pessoas, para um pouco a estranheza. Foi o que você falou, você deixou e virou seu amigo ali no... Então, assim, parou de ser estranho. É uma questão de ambiência, você fica ambientado. A questão do Eixão Atípico, ela foi para isso, foi para dizer, olha, aqui nós trouxemos um dia ou uma manhã para tornar o convívio efetivo de pessoas típicas com atípicas. E quando você convive, você para um pouco com essa estranheza de achar que é estranho. Fica comum para você. Então é isso, que a gente tem que ter esse trabalho, não só da informação, mas fazer conviver. Passa por eventos, por tratar de eventos, colocar, por que não, colocar nos ambientes, colocar na OAB, são brilhantes. Tem um membro da minha comissão, ele fez um projeto de lei numa madrugada. Ele não acorda cedo, ele dorme de dia e à noite ele trabalha. E ele fez um projeto de lei na madrugada. Nossa. Então, quer dizer, olha a eficiência de uma pessoa que está ali contigo também. E você começa a perceber, opa, eu achava que o autista não era capaz disso, e vai caindo por terra, você vai percebendo que eles são capazes. Vai percebendo os seus potenciais, mas isso só passa por um convívio, se você convive com essa pessoa. Se você não convive com essa pessoa, vai ficar muito difícil você saber que ela tem seus potenciais, né? É verdade. Eu acho que realmente fazer mais campanhas de conscientização, tanto da ordem como também nas escolas. Eu sei que nas escolas muitos autistas sofrem bullying por conta da condição. Era a pergunta que eu ia fazer, você já adiantou. A questão das escolas, né? Questão do bullying. Porque as crianças, elas não têm o mesmo nível, né, de conscientização que um adulto tem, né? E a gente sabe que muitas vezes uma criança que é autista, ela passa por bullying dentro da escola. E muitas vezes, por mais que a escola tente educar, né, isso tem que ser uma coisa coletiva de todas as famílias da sala daquela criança, e no sentido de, olha, nós sabemos que o seu coleguinha é diferente de você, né? Ele não é pior que você, ele é diferente, ele tem uma condição especial. Uma condição atípica, né? Esse é o momento de vocês acolherem esse coleguinha e não destratarem, né? E não acharem que, não, mas ele tem certos hábitos, né, que não são legais, tá, isso é da condição dele. E aí, nesse sentido, quando as famílias se reúnem, e eu acho que isso deveria ter na escola, temos um autista nessa sala? Temos. Vamos reunir os pais. Vamos apresentar que existe essa situação na sala do seu filho. E a gente precisa apresentar através de dados ciência, e explicar o que acontece, e explicar especificamente sobre aquela criança. Olha, ela tem essa e essa condição, ela sofre quando isso acontece, então seria interessante que você falasse com seu filho para acolher essa criança e não rejeitar essa criança, porque ela muitas vezes apresenta alguns comportamentos que são atípicos.
Né? E ensinar nesse... Aí eu acredito que a escola está fazendo um papel de inclusão e não tolerância. E né, aí, quando doutor? ele virar adulto, ele já vai ser um adulto inclusivo. Né? Mas é interessante, né? Lá na sala do Bernardo, meu filho, eu fui conversar com a professora depois que eu descobri, né, que tinha uma criança autista, para entender mais o contexto. E ela fala que a turma, essa questão da ambiência, né? A turma já respeita o coleguinha. Legal. Então, assim, ela falou, não, quando eu falo, Benjamin. Então, quando fala, a turma já abaixa o tom de voz, porque sabe que ele não gosta. Então, assim, todos já entenderam. Isso, inclusão. Porque a professora chegou, explicou, ela fez uma aula só para exemplificar o quanto eu achei legal e vai de encontro ao que você disse agora, Douglas. Ela fez uma aula e a criança com autismo foi lá na frente e se apresentou e falou tudo que ela tinha. E os amiguinhos todos acolheram e abraçaram. E aí depois desse dia, a professora falou que tudo mudou, porque ele tem o colar, ele usou colar. Então aí os coleguinhas todos, sabe, compram essa ideia. Por quê? Porque ficam ambientados, porque passam a respeitar, passam a entender tudo que tem de diferente, que não é um problema. E você percebeu que isso aí foi só um fato? O conhecimento dos coleguinhas. Eles tomaram conhecimento dessa condição e a criança é muito fácil de ser empática, de se colocar na frente eles do outro. são. E aí, é o melhor momento, né? E aí o que acontece? Se o coleguinha vai lá na frente, gente, olha, eu sou assim, 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 eu tenho essa e essa condição, eu sofro quando isso acontece. Foi isso. Entendeu? Ele falou as coisas que ele sofria. Ele falou, eu não gosto disso, disso e disso, eu me sinto assim, assim, assim. Por que é inclusão? Justamente, em vez de colocarem ele para usar abafador, eles abaixam o tom de voz. Então, ou seja, quando você faz esse processo de todos os outros estão fazendo, isso é inclusão. Agora, o que é tolerância? Usa o abafador porque nós não queremos mudar. Né? É triste. A gente está também num trabalho de aplausos assim. Porque o aplauso assim, para os que se incomodam, não são todos os autistas que se incomodam no barulho, mas para os que se incomodam, é interessante o aplauso assim. E somos nós em mostrando. Libras, língua brasileira de sinais, significa palmas, né? E não faz diferença alguma, assim, eu penso assim, se você não está incomodando o próximo, está tudo tranquilo. A partir do momento que você passa a incomodar, você deve refletir sobre a sua atitude, né? Isso é até bíblico, né? Meu pai sempre dizia, fique tranquilo, meu filho, quando uma pessoa está apontando um dedo para você, tem 3 apontando para ela. Então, tenha calma. O que nós precisamos fazer é justamente ter empatia. E aí eu acredito, e até a próxima pergunta que eu iria fazer para vocês, seria sobre os desafios. Quais os maiores desafios que tanto os autistas quanto as famílias dos autistas enfrentam? Porque é uma curiosidade e talvez essa pergunta possa esclarecer para quem está aqui nos assistindo. Olha, eu tenho que ter um cuidado. Se eu sei que tem uma pessoa com autista, eu tenho que ter um cuidado, porque esse é um desafio que ele enfrenta, né? Porque aqui eu dei um exemplo do meu filho lá na sala dele, que é uma questão de barulho. Mas eu acredito que eles não enfrentam não só isso de barulho, mas desafios mesmos, desafios que eu não sei quais, mas devem. Porque não é frescura. Para ele, pro autista, é um sofrimento. É sofrimento. E as pessoas precisam entender. É um desafio. Né? Ele todo dia, eu fico imaginando uma pessoa com autismo, por exemplo, uma criança com autismo, né? É um desafio para ela ter que ir para uma sala barulhenta. É um desafio. Ela fala assim, meu Deus. É um sofrimento. É um desafio ela ter que passar por aquele socialização momento. Também. Então, assim, tem uns que ele tem quais são socialização. É uma curiosidade minha agora. Assim, quais são os maiores desafios enfrentados? Eu vou colocar um aqui, talvez, porque passa por essa acessibilidade. Como é a acessibilidade do autista? E eu acho que é isso, é a aceitação. E a aceitação, ela passa, ok, se ele se incomoda o barulho, vamos baixar um pouquinho o tom de voz? O recreio é barulhento, a professora já encaminhar ele para um lugar menos barulhento?
essa aceitação de todos. Mas eu vou te falar aqui uma coisa que está imprescindível hoje, é a aceitação da família. Nossa. Que muitas vezes, quando isso. ele não quer ir para aquele aniversário barulhento, critica, por que você não vai? Então passa por um processo, acho que eu trabalho isso todos os dias, né? Sou mãe atípica, mas de você tentar entender o seu filho, porque a maneira que ele processa o mundo é diferente. Como ele conhece o mundo é diferente das pessoas típicas. E como ele vai responder ao mundo vai ser uma maneira diferente. E tá tudo bem ele ter uma estereotipia. Alguns dão rodopio, o João rodava muito uma época, corre de um lado para o outro, às vezes eu tô vendo que é para extravasar alguma coisa. E tá tudo bem a família aceitar, não podar as suas estereotipias, porque é uma maneira deles se tranquilizarem também. Então eu acho que essa questão é muito aceitação. Aceitação, eu acho que em primeiro lugar da família, que muitas mães ainda ficam com vergonha. Não querer ir no shopping, olha, o menino tá assim. Olha, do avô, da avó, eu acho que isso começa até para eles terem autoestima deles e falar, tá tudo bem, eu sou autista e tá ok. Isso reverbera, passa pela família. Isso reverbera, porque se a própria família não aceita, isso vai reverberar na sociedade. Sim. Porque a sociedade, se a própria família tem ali um preconceito, talvez, isso vai espelhar. Então eu acho que é bacana essa dica. Isso, né? E aí passa pela escola, ter esse mesmo processo de fazer suas adaptações, tá tudo bem também. E quando os amiguinhos vierem criticar, as professoras explicarem, olha, o amiguinho, ele entende um mundo diferente de você. E tá tudo bem, você pode aprender muita coisa com ele. E aprende. Então, essa troca é interessante para todos. Talvez o autista seja mais interessante para os outros dentro da escola do que para qualquer outra coisa, porque o que acontece? Ele ensina os outros a entenderem que o diferente vai fazer ele aprender também. E muito. Né? Então, eu acho que o processo todo a acessibilidade do autista seria essa, não é a rampa, não é o braille, é a aceitação de todos. E olha que legal, a criança aprende de criança. Provavelmente vai trabalhar com uma pessoa autista e já vai ter o conhecimento, já vai ter o entendimento das limitações e daquela pessoa, das condições daquela pessoa, e vai saber respeitar. Sim. Né? E vai saber não só respeitar, mas acolher. Não é verdade? Isso é muito legal. Eu não sabia, desculpa a minha ignorância, tá, doutora? Eu realmente não sou desse meio. Quando você fala mãe atípica, é mãe de uma criança que pode ser com deficiências. Então é mãe atípica. Tá legal. Eu gostei desse termo, eu até falei aqui há pouco, eu gostei desse termo porque o nome do evento foi Eixão Atípico. E assim, eu falei, nossa, nome legal. Mas eu achei que era uma questão do evento. Mas aí então é uma questão, nomenclatura, né? O que não é típico. O que não é típico é atípico, lógico. E por isso que eu gostei da expressão, achei a expressão espetacular. E você, doutora Juliana, diga aí, o doutor já falou aqui, alguns desafios. Você enxerga algum outro desafio, alguma outra situação que talvez nós, como pessoas que não estamos inseridos, possamos melhorar como pessoa e ajudar a que os autistas e as famílias dos autistas sejam também acolhidas? Sim, eu acho que um dos pontos que eu vejo é a aceitação da família. Muitas das vezes o pai vai embora porque não aceita a condição do filho. Nossa. Temos vários relatos nessa situação, que coloca que o menino está com frescura, que tem que comer, que põe o menino para comer à força. Então, assim, são dezenas de relatos que a gente tem nesse sentido. E eu acho que também a questão do professor. Hoje, os nossos professores não estão preparados para atender alunos com autismo. Precisam fazer cursos, inclusive, como eu posto muito essas questões nas redes sociais, já professoras me mandaram direct pedindo, me manda material que eu preciso estudar. Então, eu acho que precisa, além da conscientização, o estudo. Então, a família, a partir do momento que ela tem um diagnóstico do filho de autismo, o primeiro passo é estudar sobre entender a condição dele. O pai, essa questão do pai também, eu ainda não consegui entender o porquê que o homem é tão resistente a isso. E existe assim, me surgiu aqui, existem
mecanismos legais para enfrentar esses preconceitos? Digo eu assim, aconteceu, né, uma situação dessa, para mim, o pai, assim, existem mecanismos legais? Quais são esses mecanismos? Na verdade, o preconceito e a discriminação é um crime. Olha só, é um crime que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um crime que vai de reclusão de 1 a 3 anos. Né? Pode chegar a 5 porque contra a pessoa com deficiência majora. Então, no caso, você tem um crime, só que você tem pouco acervo, porque as pessoas não trazem essa demanda ao judiciário. Mas às vezes não traz por falta de conhecimento. Sim, e por isso veio porque dá trabalho, porque traz desgaste. Às vezes traz desgaste, né? Já não quer mais, já se sente ali em uma situação vulnerável, não quer talvez ficar mais vulnerável, mas eu acredito que isso deve ser conscientizado até para que as pessoas deixem de ter esse preconceito. Nós estávamos conversando, não sei se foi durante o podcast ou se foi antes, mas a pessoa com deficiência hoje ela é considerada, a pessoa com autismo hoje é considerada uma pessoa com deficiência. Então o estatuto da pessoa com deficiência acolhe a pessoa. Nossa, que interessante. Então, comete qualquer discriminação contra o autista. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que tem que ser bem divulgada. Eu acho que isso vem no avanço, porque o bullying ser crime hoje, e já teve julgado. Você que perguntou de julgado. Que legal. Já teve julgado. Tá vendo? A gente vai conversando, vai surgindo. É só puxar. Pais que foram punidos porque o filho cometeu bullying. Não foi o filho que foi punido, mas sim os pais, os responsáveis. Olha só. Então, você já você vem já nesse processo de que realmente os juízes estão tendo entendimento de que existe essa punição para isso. E cada vez mais que a família do autista, o autista se conscientizar de que aquilo realmente feriu, que entre, por favor, na justiça, porque nós, advogados, temos um trabalho enorme e não achamos acervo, porque não tem, porque ninguém entra na justiça para pedir pelo crime de discriminação, por exemplo. Por enquanto, mas cabe a nós, né, da OAB, estar nessa linha de frente, conscientizar a sociedade de que esse fato é um fato punível e que a sociedade deve estar atenta a isso e nesse caso, de entrar com processo contra danos morais e tal, você não precisa ser um especialista em autismo. Basta ser um especialista em direito civil, você já consegue atuar nesse tipo de demanda. Porque trata-se de uma discriminação. E tratando-se de um crime, né? Assim, não precisa nem de advogado, gente. Tratando-se de um crime, noticiar ali o Ministério Público, a delegacia. Eu sempre utilizo uma frase, né? Lá no escritório, aprendi com minha sócia, a doutora Daniele, que nós precisamos produzir documentos em tempos de paz para utilizá-los em tempo de guerra. Então, eu acho que isso vai muito de encontro. Às vezes, a pessoa está sofrendo ali um preconceito, está sofrendo uma situação, está sofrendo um assédio, não produz nada e, às vezes, até por isso para e não prossegue, vai falar, eu não tenho nada, aconteceu, mas... Então, isso realmente é um crime, existe um mecanismo para se ter esse direito preservado. Então a ideia é produzam provas. Se caso vocês queiram, utilizem essa prova. Do celular. Né? Hoje então, você filmar uma discriminação ou um terceiro filmar essa discriminação, está muito simples produzir prova. Hoje em dia, né, a sociedade, aqui nós estamos com o presidente da Comissão de Direito Digital. Hoje em dia está aqui, sabe aqui é prova. Inclusive conversas no WhatsApp. Doutor, como é que eu uso conversas de WhatsApp como prova? Porque há sim, né, um burburinho aí nessas questões judiciais. Não, mas print de WhatsApp não serve como prova. Serve sim, desde que você saiba alguns artifícios, né? Para validar essa prova no mundo jurídico. Um dos artifícios é a ata notarial, você vai no cartório. Outro artifício é usar um programa chamado Verifact, que ele faz a autenticação desse sistema. Fica a dica, ó. Dica de ouro. Essa primeira eu já utilizava muito, viu, Douglas? De ir realizar uma ata notarial toda vez que existe uma questão muito controvertida, uma questão muito específica, que a gente fala, ó, isso aqui não tem testemunho, não tem nada, mas tem uma prova no telefone, eu falo, então você vai ao cartório, vai produzir uma ata notarial, o tabelião vai olhar, vai confirmar, vai colocar e-mail de telefone, vai colocar tudo, vai validar a sua prova.
Agora essa eu não conhecia, então Não? fica aqui a segunda dica, Verifact. Verifact, mas Verifact é um portal na internet, é pago, claro, mas o que a ata notarial também... Mas a ata notarial, dependendo da quantidade de mensagens que você for fazer, vai ficar Exatamente, caro. o Verifact, ele entra na mensagem, né, e ele faz a autenticação daquilo, dizer realmente essas mensagens partiram desse número, entendeu? Maravilha, bom saber. A gente que atua no direito digital também, como eu e o Derek, meu sócio. Aliás, muito obrigado, Derek. Você é essencial por esse podcast. Tá, o Derek Elliston, ele tá por trás de tudo, ele é um dos cabeças idealizadores desse podcast. Ele é um espetáculo. Ele é um espetáculo, ele tá ali atrás dando um show. Tudo que você tá vendo aqui é por causa do Derek. Então a gente atua nessa área, a gente tem muita ferramenta a respeito disso, cabe até um podcast, né? Vamos chamar o Derek para fazer um podcast. Eu acho que já pode fazer um episódio sobre essa temática que eu tenho certeza que é uma dúvida de talvez 90% dos advogados. Com certeza. E cabe, inclusive, no grupo de mães do colégio, que alguma fala alguma coisa que não deve. Até no grupo dá para fazer, então, essa produção. Você puxa lá o Verifact e no grupo é pior ainda, né? Que você tem outros testemunhas além da coisa, né? Mas você pega num grupo, às vezes uma mãe entra em contato com a outra no privado e surge ali um xingamento, uma ofensa, né? Legal. O Verifact está aí para isso, para justamente deixar, né? Essa questão do... Muito bom, anotada a sua dica. Então, print do WhatsApp vale, tá, gente? Print do WhatsApp vale. É isso aí. Eu queria tratar da questão do bullying, mas a doutora Juliane já falou sobre, né? Eu anotei algumas perguntas, mas a conversa fluiu aqui que eu estava advogada e eu já não sei mais o que eu vou perguntar, porque elas conversam e elas já vão abordando os assuntos, caminhando, e é fantástico isso, né? Aqui, ó, acabei de uma pergunta: existe caso de discriminação, né, contra o autismo? Já respondida. Pois é, de que forma a sociedade, os próprios advogados podem colaborar maior pela conscientização de direitos de pessoas com autismo? Essa é uma pergunta boa, na sua opinião e na sua opinião. Como é que os advogados podem colaborar nesse sentido? As campanhas, como a doutora Flávia já atua lá na seccional, fazendo as campanhas, o Eixão. Nós estamos com um evento aqui também na nossa subseção, juntamente com o Shopping Felicitar, no dia 3 de dezembro. Ficou para 3 de dezembro. 3 de dezembro. 3 de então, dezembro. Anotem aí, 3 de dezembro, evento da Comissão das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Autismo, lá da OAB de Águas Claras, vai ser no Shopping Felicitar. Shopping Felicitar. Um evento aí voltado para as pessoas atípicas, é isso? Isso. E já até gravei um Pessoas atípicas. Agora eu já fiquei bala. Quando eu ver esse termo, então, eu já vou entender. Participem. Vocês estão aqui nesses pequenos minutos que estamos aqui, tratamos de assuntos de grande relevância, né? A sociedade precisa mesmo, então participe. Eu conto com a presença de todos vocês lá no dia 3 de dezembro. Palestras, teremos oficinas, vai ser um evento grandioso. Eu sempre digo que quanto mais você une pessoas com o mesmo propósito, mais longe se chega. Sim. E a ideia da Ordem dos Advogados, das próprias comissões, é essa: unir pessoas com propósitos semelhantes, porque sozinho talvez a doutora Juliane não consiga, a doutora Flávia não consiga, eu não consigo, Douglas não consegue, mas quando juntamos todos, compartilhamos ideias, complementamos experiências, nós conseguimos chegar a distâncias que realmente são razoáveis e talvez inimagináveis. Verdade. Então a ideia é sempre essa, buscar se unir, né, Douglas? É aquele, sozinho você chega rápido, junto você vai longe, né? Então a beleza desse ambiente, desse ecossistema que a OAB promove, e aí eu não sei se vocês repararam aqui, mas a doutora Flávia, ela já disse, nós temos na nossa comissão um membro que nem é advogado. E provavelmente, Léo, a sociedade não sabe que você pode ser membro de uma comissão temática da OAB, mesmo não sendo advogado, um membro ouvinte, um membro técnico, né, que pode participar
dando a sua contribuição, a sua expertise, o seu conhecimento, para embasar os conteúdos que são lá ministrados nessa comissão, para que ela se engrandeça com a sua ajuda, que nem advogado é. Percebeu que você que não é advogado e que você também pode contribuir para que nós advogados entendemos tudo o que acontece através do seu conhecimento, e aí a gente pode agir através das comissões temáticas da OAB. Isso aí já acontece, viu, Douglas? Assim, lá na OAB Águas Claras, nessas 40 comissões temáticas que temos hoje ativas, e lógico, sempre surgem novos assuntos, estamos abertos a criar novas comissões temáticas para justamente proteger e lutar não só pela advocacia, mas para a sociedade. E lá nós temos nas comissões tabeliões, nós temos pessoas que trabalham no judiciário, nós temos psicólogos, então nós temos diversas pessoas que não são só da advocacia, porque a ordem dos advogados do Brasil, tem muita gente que tem aquele seguinte pensamento: na ordem é só advogados, os advogados têm... Não, lá nós recebemos todos, e uma comissão dessa temática seria de extrema relevância termos lá psicólogos, médicos. Lá na nossa comissão nós temos. Olha, eu tô assistente falando... social e psicopedagoga. Você tá vendo que o que eu tô falando não é balela? O que eu falo acontece. Estudantes, temos lá estudantes. Lá nas nossas... Águas Claras, eu sou suspeito para falar da Águas Claras. Eu também sou suspeito para falar. Desculpa aí. Mas realmente... nós temos, então fica aqui o convite para você que é da sociedade, que não é advogado, mas que luta por essa causa do autismo. Venha com a gente, venha com a AB, venha compartilhar o seu conhecimento, venha aprender, porque aqui nós vamos lutar por essa temática, lutar pela advocacia e lutar pelas pessoas com autismo. Fica o convite. Exatamente, fica o convite aberto e sempre há espaço para você que quer ajudar, né? E quando a gente fala a OAB é um trabalho voluntário, então as pessoas que estão lá, elas acima de tudo estão doando o seu amor para a sociedade. Porque é um trabalho voluntário e é um trabalho que exige da gente, exige tempo, exige dedicação, exige estudo, aprofundamento. Então nós estamos lá justamente por um objetivo maior, que é servir a sociedade e ajudar a sociedade nas demandas que ela tem. Então é para isso que a gente está lá. Então se você tem interesse em saber, tem interesse em se informar, tem interesse em contribuir com a gente, saiba, você também é muito bem-vindo, e o amor que você tem para dar para a sociedade também é muito bem-vindo, não é, Léo? É isso aí. Para participar das comissões lá da OAB Águas Claras, basta seguir o Instagram da comissão da OAB Águas Claras, e lá tem um link que você clica no link e vai para um formulário para fazer o requerimento da sua comissão. Então você pode se inscrever em até 3 comissões temáticas. O link está lá, podem buscar OAB Águas Claras, tudo junto. É só procurar que você vai chegar nas nossas comissões. @OAB Águas Claras, né? É tranquilo. É isso aí. E, doutora Juliane, tem alguma, digamos assim, alguma consideração final aí para fazer para os nossos telespectadores, para os nossos queridos, nossa audiência que está aí nos vendo, e que com certeza esse podcast vai reverberar e muita gente vai assistir esse podcast, vai ter esse tipo de conhecimento e vai simplesmente fazer assim com a cabeça, porque o que foi debatido aqui, esse conhecimento que a gente debateu através de vocês dois, vocês estão de parabéns, deram um show aqui, esse conhecimento vai reverberar, e essa é a intenção desse podcast. É isso aí. Poderia fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer novamente ao Dr. Douglas e convidar você a vir participar da nossa comissão, seja advogado, seja membro ouvinte, traga as suas ideias, que nós estamos implementando vários projetos, principalmente para conscientizar a população, não só de Águas Claras, mas de todo o Brasil, porque a gente precisa fazer com que... recentemente eu vi uma reportagem falando que o Brasil vai demorar 500 anos para adaptar
os alunos com deficiência nas escolas. Olha só, 500 anos é muitos anos, então a gente precisa agir, não esperar acontecer 500 anos, porque isso é um absurdo, é uma estatística assim, que eu fiquei entristecida com aquilo lá. Então venha participar, vamos conscientizar, e dia 3 do 12, espero vocês lá no Shopping Felicitar, que vai ter um grande evento, e contem comigo, siga o Instagram da UAB, que tem lá muitas informações, muitas palestras, e é isso aí. A gente agradece você ter aceitado o nosso convite para simplesmente abrilhantar com esse tema maravilhoso de interesse da sociedade. Sabe o que é de interesse da sociedade? A sociedade, ela deseja saber mais sobre esse assunto. Verdade. E quando ela tem esse tipo de conhecimento, né, Léo, ela realmente se posiciona e fala, uau, eu acho que eu estou andando de um lado errado. Eu acho que eu estou sendo uma pessoa, como é que você diz, ao invés de ser inclusiva? Que não tolere, né? Tolerante. Que seja inclusiva. Eu sou apenas tolerante, não inclusivo. É. Muito legal, muito obrigado, viu, doutora Juliane? Doutora Flávia, obrigado por ter abrilhantado o nosso podcast aqui. Seus conhecimentos foram fantásticos, né? Nossa, sensacionais. É uma pessoa simpaticíssima, topou na hora participar desse podcast. Foi, na hora que eu mandei mensagem. Eu te agradeço de coração pela essa disponibilidade, e é isso que eu falo para vocês, né? As pessoas que estão na UAB doando o seu amor, quando chega numa oportunidade de passar essa mensagem, ela não perde a oportunidade de estar aqui para justamente, né, mostrar para a sociedade, falar, gente, olha, é assim, existe, é desse jeito. Então, muito obrigado, doutora Flávia. Obrigada, Douglas, pela sua sensibilidade também do Léo, da Gil, que está sempre com a gente também. Eu acho que o recado que eu queria dar é que nós temos muitos autistas hoje. A cada 36, um é autista. E isso vem caindo. Pode ser hoje talvez 25, a cada 25 nascidos, um seja autista. Temos muitos advogados autistas, Léo, por incrível que pareça. A quantidade absurda, eles ainda não se mostraram. Nós temos, votam, hein? Vamos participar, advogado autista, das comissões também, porque é pelos seus direitos. E, obviamente, que esse tema me interessa porque eu tenho um filho autista e eu quero um mundo melhor, eu quero sim que ele tenha todos os direitos dele. Mas não é só sobre aceitação o que a gente está falando. Nós estamos indo além. Empresários, contratem autistas. Vai ser um diferencial gigantesco na sua empresa. Isso a gente tem visto numa simples comissão da OAB, né? Como um autista pode fazer a diferença, trazendo uma ideia nova, quiçá para um escritório de advocacia, ele não possa ser um diferencial de ideias que já estão na mesmice. É um nicho que vem crescendo. Por quê? Porque a quantidade é absurda e os direitos sempre estão sendo afrontados, né? E estão sempre sendo ofendidos. Tanto a mãe atípica é ofendida, o pai atípico, os que ficam, porque 70% das mães são abandonadas pelos pais pelas dificuldades que enfrentam. Mas existem muitos pais que ficam. Parabéns a esses pais, mas que eles também estão lutando pelos direitos dos seus filhos e pelos seus direitos, às vezes se descobrem autistas também. Então são muitos os direitos, a legislação ela é vasta, é um nicho que cresce. É algo que pode valorizar muito o seu escritório de advocacia, o empresariado. Humanizado. Você não está só cumprindo cota. Você pode estar trazendo uma figura que está trazendo novas ideias. E aquilo vai trazer um diferencial para o seu ambiente. Então, acho que a gente precisa ter esse novo olhar dos potenciais. Vão existir dificuldades? Vão existir dificuldades. Mas vamos olhar mais para as potencialidades dessas pessoas. Eu acho que aí está o grande segredo para tanto o crescimento da advocacia, o crescimento dos empresários, e nós já vemos aí pelos artistas, né, grandes artistas, aí são autistas. O próprio Messi, né? Dizem que o Messi ele tem um grau de autismo leve, mas ele é autista. É o que dizem, né? Que o Messi ele tem um certo grau de autismo. São figuras brilhantes e são figuras que têm um olhar diferenciado de mundo. O que vai te acrescentar, é isso que a gente vem trabalhando. A diferença, ela te acrescenta. A diferença, ela não te divide. E quando nós passarmos a entender isso, nós vamos perceber que os autistas vão acrescentar muito ao mundo.
Então essa é a minha motivação, esse é mais até do que amor, é a minha motivação de trabalho, eu acho que é isso. É fazer com que a gente consiga, eu venho trabalhando todos os dias esse novo olhar, como é que meu filho está processando o mundo e como é que ele está respondendo ao mundo, e ele me acrescenta muito, ele já me acrescentou muito na minha vida. Então eu acho que isso acrescenta muito a vida da mãe, acrescenta muito na vida do empresário, do coleguinha, né? Os coleguinhas têm aprendido muito a serem melhores também. Então é isso, eu acho que esse é um recado principal, assim. Vamos olhar para as potencialidades, mais do que para os limites. Legal, hein? Top essa frase, hein? Vamos olhar. Mas é isso, não contratar porque eu estou cumprindo cota, é porque aquele cara ali pode ser sensacional para mim. E dividir é multiplicar, né? Dividir é multiplicar. Às vezes a pessoa acha que ele vai dividir conhecimento. Então, a divisão de conhecimento do autista vai multiplicar na empresa. Então, é uma visão que às vezes o empresário não tem, às vezes a escola não tem, às vezes diversos ambientes não têm essa visão. E é uma visão maravilhosa que você está trazendo aqui pra gente, porque de fato é isso. De fato, toda pessoa tem um potencial. E eu vejo que o autista, ele tem um potencial incrível, que muitas pessoas, às vezes, querem simplesmente colocar uma venda nos olhos e deixam de enxergar aquele potencial. Então, aqui eu já vou deixar minhas considerações finais, Douglas. Realmente, eu fico honrado em estar secretário adjunto da OAB Águas Claras, porque são projetos como esses que fazem, Douglas, nós estarmos aqui sexta-feira, 7 horas da noite, gratuitamente, estarmos aqui lutando pela sociedade, porque isso aqui é um tema relevante. E não só esse tema, todos os episódios que estivemos aqui trataram de temas brilhantes. E assim, a ideia de trazer isso para a sociedade é o que nos faz seguir. Então eu tenho uma honra, fico muito honrado de estar participando desse grupo, estar participando da OAB ativamente. O nosso convite aqui para participar das comissões não é à toa. E são mais de 40 comissões, em Brasília deve ter mais de 100 lá na seccional, aqui na OAB Águas Claras tem umas 40, e tem comissão para tudo que é tipo de coisa. Se você falar assim, não, eu não gosto de direito, eu não estou afim de direito, tem uma comissão lá de eventos. Vamos ajudar a fazer os eventos da pessoa com autismo, fazer um eixão atípico, você vai ajudar a galera a fazer o evento. Então tem comissão para qualquer tipo de assunto, porque somar é muito importante. Nós precisamos de vocês, advogados, advogadas, aqui dentro da OAB somando. A OAB não vai bater na sua porta. Muitas vezes a pessoa fala assim, a OAB ela não faz nada por mim. Se você bater na porta da OAB, eu te garanto que a OAB te dá todo o apoio. Lá na OAB Águas Claras nós temos uma estrutura imensa. Quando eu cheguei lá em Águas Claras, hoje eu sou nascido, assim digo, o meu escritório é nascido e criado dentro da OAB Águas Claras. Eu resido com minha família em Águas Claras, criei meus filhos em Águas Claras. Além de ser fã da cidade de Águas Claras, eu vi aquela subseção nascer e crescer ali. Então tinha só um espaçozinho pequenininho quando eu comecei, e hoje nós temos uma sede, uma estrutura com local para fazer audiência. Eu vejo diversos advogados fazendo audiência, atendendo cliente. Temos um auditório com palestras quase todos os dias. Ontem estava em uma palestra com um juiz na Comissão de Direito Racial, falando sobre aquilombamento, acho que é esse o termo, que é a inclusão, né, dos negros na sociedade, que são pautas relevantes. Veja quantos temas que tratamos de relevância e de interesse. Nos preocupamos com todos. A OAB não tem credo, não tem raça, não tem cor, não tem... A OAB é de todo mundo e nós estamos aqui para lutar por todos, né? Não tem esse negócio de cor daqui, cor dali, não. Nós estamos aqui pela advocacia e mais que a advocacia, pela sociedade também. Então eu fico aqui honrado, Douglas, parabenizo mais uma vez por esse brilhante podcast, né? Por trazer pessoas especiais. Obrigado, doutora Juliane, obrigado, doutora Flávia, por abrilhantar nossa noite com tanto conhecimento, com tantos fatos que são importantes, que são necessários para que a sociedade
compre essa ideia junto com a gente, junto com a AB, e seguirmos para um futuro melhor para os autistas. Então fica aqui meu agradecimento, obrigado, viu, Douglas? Isso, e vamos até o próximo, né? Eu acho que você não precisa me agradecer, porque assim como vocês, eu tô só também doando meu amor, tá? E eu aprendo muito aqui, viu, meu amigo? O que eu aprendo aqui nessa mesa é absurdo. E é cada história legal que a gente vê, que a gente passa. Não sabemos de tudo, né? Mas é tão legal quando a gente, por exemplo, o tema de hoje foi desafiador para mim estar aqui mediando, né? Porque eu tinha muita coisa a aprender. Eu aprendi muita coisa aqui hoje. Eu queria, de coração, agradecer a doutora Flávia e a doutora Juliane, que abrilhantaram esse podcast, né? E claro, minha função aqui é justamente como vocês, doar o meu amor e mostrar para a sociedade. Eu queria algo que fosse eternizado, algo que daqui 1, 2, 3 anos a pessoa pudesse consultar, né? A ideia do podcast é essa, é justamente ter algo que fica lá para eternizar. Se alguém fizer uma busca na internet sobre direito dos autistas, vai encontrar esse vídeo lá e vai assistir, vai achar legal. Sabe por que vai achar legal? Porque aqui foram tratados assuntos que muitas pessoas desconhecem, né? E por quê? A gente traz especialistas nessas áreas para debater sobre o tema. E vocês deram um show, né? Então, eu queria agradecer doutora Juliane, doutora Flávia, doutor Léo, meu amigo de coração, muito obrigado. Eu sou o doutor Douglas Bento, presidente da Comissão de Direito Digital. Queria agradecer o Derek Elliston, que está ali atrás cuidando de tudo. Muito obrigado de coração, viu, Derek? Você é sensacional, meu amigo. E a gente queria ali dar um tchau para a galera, agradecer a você que está aqui assistindo a gente. Compartilhe esse link para as pessoas que você acha que vão ter interesse nessa temática. Compartilhe, né? Compartilhe isso, curta, né? Se inscreva no canal, porque a gente também vai estar divulgando aí outros podcasts, outros assuntos do seu interesse. Gente, muito obrigado, tudo de bom. Tchauzinho para vocês.